Falamos agora de saúde digital, inteligência artificial e blockchain. Conceitos que vamos perceber melhor com os nossos convidados em mais um debate do Portugal eHealth Summit, que pode acompanhar e pode também ficar a par das principais inovações na área da saúde e da tecnologia. Neste painel contamos com a presença de José Rui Gomes, presidente da Associação Portuguesa de Business Intelligence, e também de Fred Antunes, presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas. Olá, muito boa tarde aos dois. Obrigada por estarem connosco neste painel de debate. José Rui Gomes, comece... Olá, muito boa tarde. José Rui Gomes, comece por si. Eu gostava de perceber aqui qual é a importância que a inteligência artificial e o blockchain têm desempenhado na transformação dos processos de cuidados de saúde. Ora, muito boa tarde a todos. É com muito prazer que estou aqui nesta edição e a sua questão é pertinente e, neste caso, o que eu posso dizer é que os processos cada vez se tornam mais eficientes se tivermos uma estruturação e uma organização, neste caso, de dados. Para tal, nós temos que incidir toda a nossa realização de processos de uma forma que se transformem simplesmente em algo que, para quem seja leitor e não entenda, seja óbvio, seja direto e perceba aquilo que tem realmente valor para agregar valor na saúde em determinadas áreas. Como tal, as tecnologias, neste caso de inteligência artificial, o blockchain em que interatua e faz uma ligação direta, tem que ser assimilado e tem que agregar informação da forma como um filtro. O que eu quero dizer com isto? Toda a informação que é carregada muitas vezes em vários sistemas, em diversas plataformas, está cheia de muitas vezes de ruído, de diversas arestas, diversos dados que não estão o mais devidamente corretos, que as plataformas atualmente já tentam equilibrar isso, mas muitas vezes existem problemas com isso. O que é que teremos que fazer? Temos que libertar e temos que trabalhar com ferramentas tecnológicas de implementação e de reorganização para que todos estes processos vão trabalhar depois em determinadas estruturas, por exemplo, na análise de prevenção, dados preditivos, na análise do cancro. Por exemplo, temos vindo cada vez mais a assumir uma relação de experiências que, com a evolução tecnológica, a evolução das estruturas orgânicas da relação entre a parte mecânica, a parte robótica, a parte de estruturação de softwares, conseguimos rapidamente transformar esses dados e obter melhores dados. E com isso conseguimos saber e prever outra diferença para conseguirmos aí obter dados específicos para, se possível, obter relevância para ir logo direto à doença, ir direto a determinados dados para possibilitar uma facilidade e a organização para todas essas entidades. Muito bem. Fred Antunes, faço-lhe a mesma questão, pedindo aqui que nos detalhe um pouco mais este conceito do blockchain e do impacto que pode também ter na área da saúde. Antes de mais, muito boa tarde. Agradeço desde já o convite e permitam-me complementar que, para além de presidir a Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, coordeno também a área de ativos digitais e blockchain dentro da Capgemini Portugal. E, portanto, dentro de tudo aquilo que é o meu trabalho diário, de facto, a saúde é uma das principais áreas, objetivamente falando, de implementação de blockchain. No entanto, não é uma tecnologia que dentro da área da saúde seja tão simples e tão objetivamente implementada como noutras áreas da sociedade, especificamente em ativos intangíveis, conseguimos implementar. Diria que, do ponto de vista prático, aquilo que a blockchain vem resolver são duas questões. Uma, a privacidade dos dados do utilizador. Duas, o histórico desses mesmos dados estarem absolutamente imutáveis e não haver qualquer forma de poderem ser adulterados ou alterados ou controlados de alguma maneira. Isto é, num mundo que está cada vez mais globalizado, num sistema de saúde que está cada vez mais dividido do ponto de vista da oferta, o ownership ou a propriedade de cada cidadão ter, de facto, o seu histórico de saúde
e as informações que a si dizem respeito, permite que cada cidadão, via tecnologia blockchain, possa controlar os seus dados e cedê-los, até por uma questão de Regulamento Geral de Proteção de Dados, cedê-los apenas e só à instituição ou, em última instância, ao próprio médico ou profissional de saúde em que confia. E, de facto, ao dia de hoje, o sistema não permite este tipo de operação. Do ponto de vista da interoperacionalidade, se nós estivermos no sistema público e no sistema privado, a situação torna-se um pouco mais complexa e difícil muitas vezes de integrar. E se nós falarmos de sistemas de saúde de Estados, até mesmo da própria zona euro, completamente diferentes, também essa integração é quase nula. Ou seja, aquilo que a blockchain vem permitir é que cada cidadão tenha um conjunto de atributos e um conjunto de histórico que, independentemente da sua localização geográfica onde esteja, pode, de forma muito standard e muito simplificada, partilhar com qualquer profissional de saúde em qualquer sítio do mundo, desde que esteja naturalmente integrado com a rede. José Rui Gomes, o Fred Antunes lança aqui uma questão, aliás, uma questão que temos falado muito neste último ano, que é precisamente a questão da proteção dos dados e, por outro lado, dos dados que temos de partilhar para que as tecnologias possam ser usadas e possam estar também ao nosso serviço, digamos assim. Que considerações faz relativamente a esta questão e de que forma é que podemos descansar as pessoas no que diz respeito à proteção da informação que partilham? É assim, quanto à partilha de informação é sempre alvo muito burocrático, não é simples e cada vez mais tem vindo a ser trabalhado toda essa parte. O desafio que eu faço muitas vezes é que eu além de ser presidente desta associação, Portuguesa Business Intelligence, eu sou gestor de informática na Universidade do Minho, além disso também docente e faço muita parte de investigação. Tenho estado a orientar muitos projetos a nível nacional e internacionalmente. Também estou aí com uma entidade a nível empresarial. E o que acontece? Tudo isso que eu vejo e noto é que as empresas muitas vezes facilitam. E o facilitismo cria problemas. Qual é o problema disto? Eu tenho 20 e tal anos de experiência e uma das coisas que sempre ouvi dizer é que isto não vai acontecer a mim, isto é só aos outros. E há muita falta de gente operacional para defender, entre aspas, melhor os seus dados dentro de uma entidade. O que eu quero dizer é ter bons profissionais que realmente alertem estes problemas. E depois há um outro problema, que é a gestão operacional em algumas entidades, em algumas empresas que vou dizer mais privadas, se calhar, mas também públicas, em que não sabem muitas vezes aquilo que devem fazer, como devem atuar e como devem acrescentar valor. O que eu quero dizer com isto? Eu acho que tudo que nós devemos ter acima de algo que estamos a ter uma relação que teremos que olhar para o futuro, temos também agregar uma coisa que é importante, que é como na nossa casa devemos fazer, assegurar confiança, assegurar uma liderança e assegurar que todos esses dados sejam rigorosamente bem interpretados, bem alinhados e bem protegidos. Não quer dizer que possa haver uma falha, porque nada é infalível. O que eu quero dizer é que existe sempre falhas. Mas temos que evitar isso ao máximo. Temos que ter os sistemas muito bem ligados, muito operacionais. Como tal, o desafio que eu sempre lanço, e em tudo aquilo que eu tento dizer, há uma coisa que se diz: no roubo há algo que anda atrás daquele que anda o ladrão a roubar. Nós aqui temos que andar atrás daqueles que andam a tentar piratear. Ora, nós temos que tentar ter uma ligação de conjunta, que é saber ligar a ferramenta informática com a operacionalidade e com os dados, saber ver as melhores formas e técnicas de agregar toda esta informação de modo a que tenhamos uma segurança efetiva, ter uns dados que possam ser transmitidos sem qualquer problema e, acima de tudo, ter uma lealdade e uma regulamentação que acho que está bem direcionada atualmente e que foi bem redigida na Europa, e penso que com tudo isto, com ferramentas adequadas, podemos ter muita eficácia e muita eficiência em todos os processos, em alinharmos e termos, sem dúvida, um alinhamento para o futuro e, acima de tudo, produtividade e ter o marketing na mesma a funcionar sem haver esses problemas
muitas vezes as pessoas pensam que vamos criar problemas. Agora, temos que ter tudo com muita segurança, porque posso-vos dizer que nas últimas semanas tem havido muitos problemas, têm sido afetados muitos servidores e muitas vezes a partir de alguns problemas desses podem gerar problemas, podem ser burocráticos e podem trazer, neste caso, aí os dados que muita gente guarda podem ser retirados e serem alimentados para outros fins que não devem ser. Fred Antunes, neste alinhamento de futuro de que nos fala aqui o José Rui Gomes, naturalmente que temos que falar dos projetos nos setores de inteligência artificial e também da tecnologia blockchain. Em que ponto é que nos encontramos ao nível do desenvolvimento e da implementação destes projetos? Antes de responder à pergunta, deixe-me só fazer uma pequena nota sobre aquilo que o colega disse na sua intervenção, agora na última. E vou dizê-lo com alguma ironia, mas Portugal, efetivamente, do ponto de vista estatístico, é o país que melhor cumpriu o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque é o único país da zona euro onde a Comissão Nacional de Proteção de Dados não apresentou nenhuma coima, nem nenhum processo de infração em todos os processos informáticos que aconteceram no nosso país. Portanto, significa que, do ponto de vista prático, alguma coisa aqui não está corretamente implementada ou a funcionar como foi planeado. Relativamente à pergunta, vou juntar exatamente com este comentário que fiz, ou seja, há um percurso enorme ainda para percorrer. E há um percurso enorme para percorrer em duas áreas essenciais. A primeira, os decisores políticos e as pessoas com maior responsabilidade dotarem-se de uma forma prática e objetiva de um substancial e maior conhecimento do mundo digital. Este eu diria que é o primeiro grande desafio que nós temos em Portugal, para podermos utilizar tecnologias disruptivas ou praticarmos alguma inovação tecnológica. Porque do ponto de vista das universidades, é lógico que há muito sumo para ser colhido, há muito produto a ser fabricado, há muito conceito a ser provado, mas que depois acabamos sempre por ter uma grande dificuldade por fazer algo um pouco mais alargado do que apenas e só uma prova de conceito, porque nos falta o apoio político dos decisores para poder levar um pouco mais além uma mera e simples prova de conceito. Portanto, eu diria que do ponto de vista atual hoje em Portugal, o que falta é força de vontade na decisão máxima, não do ponto de vista universitário, porque isso as nossas universidades são absolutamente exemplares, e diria até que essa é uma das razões pelo qual o talento depois foge do nosso país. Porquê? Porque a nível académico conseguem implementar provas de conceito muito sólidas, que depois servem para as suas teses de mestrado e muitas vezes até de doutoramentos. Em Portugal essas teses não são utilizadas e depois estes estudantes vão naturalmente que emigram e na Alemanha, nos Estados Unidos, na Polónia, na Noruega, alguns países asiáticos, na Austrália, são portugueses de reconhecidíssimo valor. Portanto, diria que estas conferências também servem para fazer este alerta de que as decisões não podem ser só as provas de conceito e, entre aspas, fingirmos que queremos ser inovadores. Nós temos, de facto, de deixar de apenas e só parecer para passarmos efetivamente a ser inovadores e a praticar a inovação tecnológica. José Rui Gomes, pegamos aqui neste conceito que nos deixa o Fred Antunes, o conceito do conhecimento digital. Felizmente um conhecimento que existe em Portugal e temos muitos investigadores, muito trabalho feito nesta área no nosso país. De que forma é que o conhecimento digital, sobretudo neste último ano, tem estado ao serviço da saúde? E se puder, por favor, alguns exemplos concretos. Eu acho que tem havido muitos exemplos e excelentes exemplos. Eu posso lhe dizer que nós, como associação, fizemos um grande evento de uma conferência no dia 5 e 6 deste mês, de maio, e em que tivemos, por exemplo, o Hospital São João e outras referências, diversas entidades em que transmitiram grande valor, em que agregaram grande valor na tecnologia, onde conseguiram. E posso dar o exemplo a nível da parte de estruturação das suas urgências,
por exemplo, na estruturação das suas camas hospitalares, na reorganização de camas para cuidados intensivos, perceberem realmente as suas vulnerabilidades e dificuldades na parte de agregar ou não aquele estoque que deveriam ter a nível de farmacêutico hospitalar. São questões que têm vindo cada vez mais a serem planeadas, a serem organizadas, e as estruturas e ferramentas que cada um destes organismos e outros têm vindo a colocar mais em prática, e são ativos e softwares de decisão que têm implementado melhoria, qualidade, mais tempo de eficiência e libertação de camas para outras pessoas que muitas vezes é necessário. E com isto tudo eu quero dizer o quê? Que a parte digital na saúde tem tido relevância também, por exemplo, no aspecto cirúrgico. Cada vez mais temos inteligência, temos IoT a funcionar, temos sistemas avançados a fazer operações já com ligação robótica à distância. Temos os sistemas neste caso, como nós estamos aqui a fazer esta videoconferência, como já fazem muitas equipas médicas, os sistemas inovadores a nível de centros de saúde, centros hospitalares do interior, em que podem fazer também à distância e trabalhar em sintonia. Existe muito para evoluir, sim. Eu posso dizer, não vou dizer nomes, mas posso dizer que estamos a fazer um trabalho com algo específico a nível em Portugal, com aspectos que vemos que existe muita dificuldade e existe perda de tempo, por exemplo, na concessão de medicamentos para os blocos operatórios aqui em Portugal, em alguns hospitais, e nós estamos a desenvolver aí umas ferramentas com o apoio, lá está, indo como o colega também disse, e muito bem, aqui com o apoio das universidades, onde eu também estou inserido, onde temos, ainda hoje posso dizer, fomos informados com uma tecnologia que nós inovamos para o INEM, por exemplo, fomos constatados por isso, numa universidade, e tudo isto é algo que nós vamos trabalhando porque temos investigadores que trabalham muito a sério, gostam de desenvolver muito, temos bastantes criativos, temos muitas vezes políticas de decisão a nível mais de administração ou mesmo político que opõem-se a muitas coisas que muitas vezes os jovens e atores decisivos não o fazem ou não o querem fazer, não sei em circunstância, não entendo, não percebo, porque temos muito valor, temos muito conhecimento em Portugal, temos excelentes alunos, e eu posso dizer também é o seguinte, eu acredito na motivação deles, acredito na transformação e no conhecimento, e eu tenho sido uma pessoa mentor, professor de muitos deles, que para muitos não queriam e nem estavam potencializados para muita gente, e atualmente são atores decisivos que estão em grandes empresas e que subiram à minha custa e à custa de outros que estão comigo e que conseguiram isso porque existe uma coisa que é o seguinte, para mim, a pessoa tem que acreditar, tem que ter valor, mas também tem que se lhe dar um bocado uma cana de pesca, tentar perceber que ele também pode melhorar e nós temos que ser um bocadinho aqueles atores que vamos ajudar. É por isso que acho eu que é isto que temos que ter em foco na parte digital da saúde. Temos que libertar as nossas mentes e quem tem boas ideias deve as pôr à frente e não estar a resguardá-las por algum medo, por algum receio de alguma coisa, político, económico, o que seja. Fred Antunes, a pandemia potenciou a saúde digital, não só em Portugal, mas no mundo. Que boas experiências que experiências bem-sucedidas pode partilhar connosco nesta área da saúde digital? Eu diria que, embora a pandemia tenha naturalmente sido uma dramática catástrofe, e penso que nisso estaremos todos rapidamente em consenso, há algumas coisas positivas que no meio da catástrofe sempre surgem. Portanto, a história está repleta destes exemplos. E diria que uma das principais questões associadas à pandemia que de facto acelerou muito rapidamente foi a sensibilidade para a transformação digital e passarmos a utilizar tecnologias que antes da pandemia já existiam, até há mais que uma década, mas que não tinham um uso corrente, cotidiano. Um exemplo é este hoje aqui. No passado não faria qualquer sentido fazer-se uma conferência com as pessoas de forma remota,
e teriam naturalmente de estar fisicamente presentes, e hoje isto faz parte do nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia profissional evoluiu neste sentido e cada vez mais estamos adaptados a esta realidade. No que diz respeito a provas de conceito, existe um dos desafios que eu pessoalmente tento resolver e sempre ter em mente quando falamos em inovação tecnológica é resolver problemas das pessoas do ponto de vista não apenas práticos, mas também em termos de experiência, na confiança no sistema de saúde ou em qualquer outro. E acima de tudo, hoje, quando nós vamos a um hospital público, a grande maioria do tempo que a pessoa que nós mais confiamos, que no fundo é a figura do médico ou do enfermeiro, eles passam mais tempo em frente a um computador a reportar a informação e a escrever do que propriamente a proximidade de falar efetivamente com o utente. E, nesse sentido, existem dois projetos que temos em mão. O primeiro é digitalizar totalmente o boletim de vacinas, porque o boletim de vacinas parece que é uma figura quase esquecida, digamos, na saúde pública, e que veio agora muito presente outra vez pela questão das vacinas associadas à pandemia, naturalmente, e que é um boletim quase de papel ainda, com uma série de questões que pouco evoluíram nos últimos anos. E depois, toda a parte de integração da IoT, Internet of Things, como o colega falou, mas eu vou um pouco mais longe. É que hoje cada vez mais pessoas têm smartwatches, relógios inteligentes, e estes smartwatches, eles coletam informação nossa diariamente, que é partilhada depois com redes centralizadas de grandes marcas e que a maioria das pessoas nem se preocupa para onde é que esses dados vão. Ora, se as pessoas utilizarem esses dados para que isso seja integrado com o nosso próprio médico, grande parte do nosso dia-a-dia está diretamente reportado, e se nós conseguirmos montar uma dashboard gráfica, o médico consegue ter o nosso perfil de saúde, diria, otimizado na ordem dos 80%. E, portanto, quando nós trabalhamos com este tipo de inovação tecnológica, é pensar no que é que as pessoas usam no seu dia-a-dia cada vez mais, e um smartwatch é, de facto, um dispositivo que cada vez mais as pessoas utilizam, e se nós tirarmos o benefício correto daquilo que as pessoas já compilam em termos de informação, mas que depois só utilizam do ponto de vista pessoal, ou para fazer uma dieta, ou para melhorar a sua tonificação muscular, etc, etc, nós conseguimos dar aqui uma nova função a algo que as pessoas cada vez mais utilizam no seu cotidiano. E o desafio, quando nós trabalhamos com tecnologias disruptivas, é exatamente este. No fundo, é fundir aquilo que as pessoas já têm, simplificando-lhes e otimizando o seu modo de vida. Fred Antunes, estamos a concluir. Antes de passar a palavra ao José Rui Gomes, com quem vou fechar, peço que nos deixe, Fred Antunes, uma lição que se tira com este ano de pandemia. O que é que fica para o futuro? Diria que a maior lição é que não há certezas. Portanto, quando nós estamos confortáveis com um crescimento económico fantástico, com uma estabilidade política e geopolítica bastante boa na zona euro, de repente uma pandemia consegue rapidamente modificar o nosso modo de vida, obrigar-nos a nos adaptarmos profissionalmente, obrigar-nos a reinventarmos as nossas próprias profissões, e até a forma como nós vivemos em sociedade e comunicamos com os outros foi também essa obrigada, no fundo, a alterar-se e a aprendermos a gerir as nossas emoções à distância, não deixando nunca de perdermos a nossa condição humana. Portanto, diria que esta é a maior lição que nós tiramos desta pandemia, e acho que no futuro estaremos muito melhor preparados para uma catástrofe deste género. Pelo menos nesta geração. Muito obrigada, Fred Antunes. José Rui Gomes, muito sucintamente, que lição fica desta pandemia e destes desafios na área digital e não só? A única coisa que eu posso dizer e partilhar a nível mais específico
é que nós, a nível de esta relação que nós temos tido, e nós como associação, vemos também, como o colega também está a dizer, e muito bem, e disse, é que cada vez mais as empresas e todos os nossos stakeholders têm que se adaptar. E nós percebemos que conseguimos rapidamente, de uma maneira, em pouco tempo, conseguimos todas as sinergias adaptarem-se a uma transformação. Conseguimos, a nível de termos uma eficiência, e por isso nós temos que procurar cada vez mais fazer aquilo que é importante, é ter algo que vai criar conhecimento e vai traduzir-se depois em sabedoria. A sua utilização vai ser como aqui vos estou a apresentar, é ter dados ordenados, organizados e apresentados visualmente. É fazer algo que vá dar mais para a economia, tanto a nível da saúde, como implementações e criação de inovação tecnológica digital e de uma forma segura, ética, com responsabilidade e com conhecimento para transformar e melhorar a nossa economia global, a nível do nosso país e com o mundo. Isto porquê? Porque nós, como disse também o colega muito bem, nós temos um regulamento a nível ético de regulamentação que foi muito bem e teve não teve nenhum impacto a nível de multas, mas tivemos outras coisas que se calhar ficaram para trás, mas se calhar esta oportunidade de evolução com o Covid obrigou-nos a despertar, a dar uma leitura melhor para a vida, a perceber que há desafios novos e alerto para uma coisa que é impressionante, que acho eu que muitas vezes não alertam as pessoas e que devem alertar, que é preciso entender que nós, com a vida e com este tipo de modelo, o interior pode ser cada vez mais desenvolvido, porque à distância podemos fazer tudo. Por isso, o país não é só o litoral, é todo um conceito económico que vive tanto em 600 quilómetros, que são os pequenos, e temos grandes atores, grandes empresas no interior e no litoral. Temos é que ser um grupo a trabalhar em grupo. Muito obrigado por estar aqui presente e agradeço a nível pessoal e a nível da Associação Portuguesa Business Intelligence esta oportunidade para estar aqui a falar com vocês. Muito obrigada aos dois, José Rui Gomes, Fred Antunes, a traçarem também aqui um diagnóstico da saúde digital em Portugal. Vamos continuar naturalmente a acompanhar o vosso trabalho e obrigada também pela